Vem cá, você tem dificuldade de ter disciplina, de ser disciplinado? Eu tenho. Muita dificuldade de ser disciplinado. E eu, naturalmente, sou uma pessoa muito preguiçosa. Eu precisei me transformar numa pessoa não preguiçosa. Precisei lidar com a minha preguiça. E a mesma coisa é com a minha indisciplina. Eu sou, naturalmente, uma pessoa muito indisciplinada. Se você também é, te convido a se inscrever no canal, deixar o like no vídeo. É lógico que você achar ele interessante pra você. Agora há pouco, tava aqui anotando, fazendo coisas, né? E, cara, eu vi como que eu tô falhando miseravelmente, assim, muito mesmo, em coisas que são importantes pra mim. Eu me machuquei da última vez que fui treinar jiu-jitsu e tô há algum tempo já sem treinar. Repara, isso foi por quê? Porque na minha cabeça acontece tanta coisa, o tempo inteiro eu tô criando coisa, o tempo inteiro eu tô pensando em alguma coisa, e parece que a minha rotina do dia a dia aqui no planeta Terra, ela vai sendo meio que sufocada, ela vai sendo meio que soterrada pelas coisas, né? E eu tenho muita dificuldade de ser disciplinado, por algumas coisas. Uma delas é que eu sou uma pessoa naturalmente rebelde. Eu não gosto muito de ficar seguindo padrão, rotina, etc e tal. Não gosto, isso é uma coisa natural minha. Pra mim, uma das coisas que mais me agrada, por exemplo, é entrar de férias e não saber exatamente o que eu vou fazer, o horário que eu vou fazer, etc. Né? Só que, repara, que isso, por um momento, é bom. Se você fizer isso sempre, é um problema grave. Porque você fica meio que barco à deriva. A segunda coisa que me dá muita dificuldade de ser disciplinado é que eu penso demais. Às vezes só precisa fazer o negócio, cara. Tá ali programado, faz o negócio, não pensa muito não, faz logo. E eu sou uma pessoa que pensa demais. Ah, não, mas aí eu faço isso daqui a pouco, vou fazer outra coisa. É uma traição praticamente, você tá praticando com você mesmo. E a terceira e última coisa é que às vezes eu começo as coisas, eu procuro saber das coisas só por uma curiosidade. Por uma curiosidade. Eu não tenho uma função para aquilo na minha vida. Eu só tenho curiosidade. Imagina, eu peguei um livro, e aí fiquei curioso para ler o livro, tá? Comecei a ler o livro, daqui a pouco quando eu vejo, eu não tô concluindo o livro, não tô terminando. Por que isso é? Por que eu tô falando sobre isso e por que isso é importante? Considera, cara, que boa parte das coisas na sua vida tem a ver com início e fim. Na verdade, tudo na natureza começa e termina. Em algum momento, tudo começa e termina. Se você começa as coisas, mas você não dá um fim para elas, ou seja, você não conclui aquele ciclo, de alguma maneira você vai deixando várias pontinhas soltas, coisas que você nunca resolveu, e você, inconscientemente, você guarda isso. E isso é muito ruim porque você vai criando um certo grau dentro de você, né? De desconfiança de você. A segunda coisa é que você vai habituando a fazer isso, você não conclui as coisas realmente, você não leva as coisas profundamente, assim, até o máximo que você poderia. E eu acho que a terceira e última coisa é que você gasta muito tempo com coisa que não faria nenhum sentido você sequer ter começado. Quando você começa a ter disciplina, esse tipo de coisa, você começa a ficar imune a esse tipo de coisa. Por quê? A primeira coisa que a disciplina te traz é uma clareza muito grande, assim, você sabe o que você tem que fazer e pronto. Pode estar certo, pode estar errado, pode ser bom, pode ser ruim, mas você está fazendo e pronto, você não fica em dúvida. Será que eu faço? Será que eu não faço? Será que eu vou fazer? O que será que eu poderia estar fazendo? Você não pensa nisso. A segunda coisa é que a disciplina, de alguma maneira, ela te dá um norte. Então, eu tô fazendo isso porque eu quero alcançar tal coisa, então eu tô fazendo esse caminho aqui. Por exemplo, quando eu fazia um Ironman, eu precisava treinar daquele jeito, treinar naqueles dias, aquelas distâncias, e muito bem, aquele era o meu foco e pronto, eu não precisava ficar inventando muito, eu só precisava performar, precisava fazer o que precisava fazer. E eu acho que a terceira e última coisa é que você termina as coisas. Então, eu tenho disciplina, eu senti que eu terminei as coisas. E você sente isso, por exemplo, no teu dia. Quando você fez tudo que você tinha que fazer no dia, não é um sentimento maravilhoso? Às vezes você termina dias que você não conseguiu concluir tudo. Não é a mesma coisa, é diferente. Como eu sou uma pessoa muito indisciplinada, eu desenvolvi algumas coisas para ter um pouco mais de disciplina, embora eu fale até hoje. Mas eu desenvolvi algumas coisas para ter um pouco mais de disciplina que podem te ajudar. E a primeira coisa delas é saber por que você quer as coisas. Para que você quer? Toda vez que eu vou na livraria, cara, toda vez que eu vou na livraria, eu passo e fico com vontade de comprar uns 2 ou 3 livros. Eu dou uma folhada assim e falo, pô, esse livro deve ser interessante. Eu nunca tinha ouvido falar desse autor. Repara, eu tenho muito curiosidade de saber o que o cara vai dizer ali. Só que hoje, eu já tenho uns 4 ou 5 livros aqui ainda que eu ainda não terminei de ler. Então, repara, você precisa saber para que você quer aquilo. Ah, você quer isso para quê? Para tapar buraco, para consumir tempo? Você tem espaço para fazer isso? Não tem? A tua disciplina sempre vai te ajudar a parar de perder tempo e saber dizer não. Saber dizer não é muito importante, cara. Muito importante. Dizer não pro livro é fácil. Difícil é dizer não pros teus amigos inconvenientes, para tua namorada, que às vezes é uma pessoa muito difícil, às vezes é difícil dizer não pro teu colega de trabalho, pro teu chefe. E é importante você dizer não. Inclusive para as pessoas te respeitarem mais. A segunda coisa que trazer disciplina te traz é, assim, uma autoconfiança absurda. Porque você planejou, você fez, pô. Imagina que, por exemplo, você tem um amigo, você marca com ele, mas ele nunca vai no compromisso com você. Pô, se você marca com um cara, ele chega atrasado, ele não vai, etc., o que você vai começar a pensar desse cara? Pô, esse cara não é confiável. Ou você vai parar de marcar as coisas com ele, ou você vai marcar e você vai começar a ter aquela atitude também. Agora, imagina que esse teu amigo é você mesmo. Imagina que você marcou horários, tipo, 8 horas eu vou parar de trabalhar, ou 6 horas eu vou parar de trabalhar. E aí chegou 6 horas e deu 8 horas e você não parou de trabalhar. Você traiu a sua própria confiança. Você marcou um compromisso com você e você não cumpriu. Repara, quando você começa a cumprir os compromissos que você teve com você confia muito em você. A sua palavra ganha uma força muito grande. Você começa a hesitar menos, você começa a ficar menos balançado pelas coisas do mundo, cara. Ah, não, mas então é tal coisa. E você começa a olhar mais para a sua opinião. Você fala, não, mas na minha opinião não é isso não. E você fica em paz com aquilo. A disciplina ela vai te trazendo isso meio que naturalmente. E a terceira e última coisa
é o senso de que as coisas vão começando a acontecer, né? Você combinou que você ia malhar, você combinou que você ia fazer dieta, você combinou que você ia fazer, sei lá, X coisas. E você começou a fazer. Aí você começa a ver o mundo mudando. A disciplina é a coisa mais maravilhosa que tem porque ela te liberta. Primeiro, ela te liberta dos limites que você tem. Boa parte dos limites que você tem, na verdade, eles são só coisas que você não se disciplinou o suficiente ainda para conseguir fazer. Provavelmente, boa parte dos limites que você tem hoje, que você acha que você tem, se você decidir desafiar eles e continuar desafiando, você vai ver que vai chegar um momento que você realmente vai conseguir fazer, se você tiver disciplina. A outra coisa que ela faz é que ela te liberta dessa dúvida, de você acordar e não saber, cara, o que eu vou fazer agora? Eu detesto essa pergunta, tá? Mas o que eu deveria estar fazendo agora? Eu sei o que eu deveria estar fazendo. Eu sei, a minha cabeça ela não fica vagando, mas será que eu deveria estar fazendo outra coisa? Não. Essa é a coisa mais terrível que existe no mundo. Se você tem 1 milhão de coisas para fazer, então, pior ainda. Eu tenho essa característica natural. Eu sou essa pessoa que vaga, sou a pessoa que fica sonhando acordado, eu sou essa pessoa que fica inventando coisas, que fica escrevendo coisas, gosta de imaginar um mundo que não existe ainda. Eu sou esse tipo de pessoa. E eu tenho muita dificuldade em ser disciplinado. Se você tem esse tipo de dificuldade também, acredita que esses sonhos que você tem, quando você, com essas coisas que você vê, que ninguém vê, esse monte de ideia que você tem, que tá meio que voando, se você se disciplina, se você consegue colocar em prática, você vai ver que você se torna uma pessoa que você gosta muito mais. E que você vai passar a admirar muito mais, a confiar muito mais. Tem um monte dessas ideias, tá ali meio que voando, você nunca tá botando elas em prática realmente, porque você não é muito disciplinado, você é uma pessoa criativa, mas disciplinado realmente você não é. E imagina que você não pode contar com outra pessoa, isso é uma coisa que você tem que resolver. Começa desse jeito, né? Entende por que você quer o negócio, depois marca o compromisso, e segundo, não abre concessão. Tipo, é isso que eu vou fazer e acabou. Ser disciplinado pode parecer uma coisa muito difícil, como é pra mim, mas isso de uma forma natural. Se você começa a praticar, como por exemplo, de repente não é natural pra você fazer musculação, não é uma coisa natural. Mas se você começa a praticar, aquilo vai se transformando numa coisa cada vez mais natural, mais agradável, e a sua capacidade de executar aquilo também vai aumentando. Então eu queria trazer isso pra você, porque eu tenho muita dificuldade de ter disciplina, muita dificuldade de ter disciplina. Sou uma pessoa, naturalmente, assim, bem disciplinada, bem preguiçosa, assim, tem algumas outras coisas, algumas outras características que eu precisei, ao longo do tempo, lutar muito contra elas. Aí continuo falhando. Se você também falha, como eu, tamo junto aqui, né? Pega essas dicas aí, aplica, vão te ajudar muito, pelo menos me ajudam bastante. E eu tenho certeza de que, se você consegue, né, pelo menos aos pouquinhos, ir melhorando, você vai perceber, ou em algum momento você vai perceber que você é muito mais, você consegue muito mais do que você imagina hoje, e que boa parte das limitações que você imagina que você tem, na verdade são muito mais uma questão de repetição e de não desistir, você consegue passar por qualquer uma dessas limitações, do que qualquer outra coisa. Só precisa ter um pouquinho de disciplina, e você não precisa ter, sabe, não precisa começar grandioso, vai aos pouquinhos, daqui a pouco você vê, tá gigante. A gente se vê nos próximos vídeos, um abraço, e tchau, tchau.